Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama de todo dia te vê passar, tudo viverá a teu lado com o arco da promessa no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser tudo. Todo dia de viver para ser o que for e ser tudo. É como se o mentor fosse um caçador de vítimas e as redes sociais, o cardápio. Então fica o nosso alerta. E aí? Como controlar as redes sociais para as crianças que têm acesso cada vez mais cedo à internet, às redes sociais, a esse universo? Como fazer isso? Na verdade, a gente não controla. A gente pode tentar fazer isso de forma mais saudável. Uma das questões que está no cerne dessa discussão é a criação de filhos. Muitas vezes os pais confundem amor com permissividade. Então eu amo meu filho e eu deixo meu filho fazer tudo o que ele quer. Isso é extremamente nocivo a qualquer criança. Uma das coisas mais graves e mais nocivas a uma criança que a gente pode fazer é com que ela não desenvolva um sentimento de frustração. Criança precisa ouvir não. Só que as nossas construções sociais transformam as nossas crianças nos reizinhos da casa. E aí, muitas vezes, as crianças que decidem as coisas, as crianças decidem muitas vezes mais que os próprios pais. Os pais precisam retomar esse lugar, o lugar de pais. Pai não é amigo de filho, pai é pai, mãe é mãe. Uma coisa é você aceitar o seu filho como ele é. Filho precisa de aceitação e de exemplo, mas filho precisa ser bem criado. Os estudos comprovam que mais de 5 horas na internet são extremamente prejudiciais à criança e que, inclusive, colaboram e muito para que essa criança, futura adolescente, tenha ideação suicida. Eu sempre ouvi muito da minha mãe que dar limite é dar amor, né? E meu filho fala que eu sou muito brava, as minhas amigas às vezes mexem, poxa, mas você nem perguntou se ele vai querer, se não vai querer. Eu falei, gente, olha só, nem tudo que eu faço na minha vida com os meus filhos, eu tenho que perguntar, ou eu vou ouvir a opinião deles, porque filho tem que estar com pai e mãe. Então esse é o meu princípio básico, né? E outra coisa que eu percebi com tudo isso é que a gente tem que desconstruir aquele mundo de que é pré-adolescente, está no quarto dele, agora está no mundinho dele, e começar a reconstruir uma história nova. Então, se antes eu perguntava, Bernardo, tô indo almoçar na casa de tia tal, vamos, mamãe, quero ficar em casa. Eu falava, então tá bom. Agora não, filho, vamos lá almoçar, sabe? Então, assim, essa relação ela vai mudando e isso é muito importante, sabe? A gente mais uma vez, mais cedo, a gente estava conversando aqui e Viviane estava até falando isso, que a gente pode morrer falando, que eles não vão escutar, porque eles quase não nos escutam mais. Mas o nosso exemplo, você rapidamente vê tendo uma atitude, às vezes não fez naquele momento, né? Mas logo depois você vê ele fazendo aquilo que você começou a fazer, ou você escuta saindo uma frase da boca dele e você fala, essa frase é minha, né? Então, cada vez mais o nosso exemplo é muito mais forte, porque falar hoje em dia todo mundo fala, né? Você tem acesso a tudo, todo mundo fala, né? Enfim, acho que é por aí. Pegando esse gancho, principalmente a sua fala, essa questão dos princípios e dos valores, né? Penso que no mundo de hoje isso está um pouco perdido. Está faltando mais às famílias ter esses princípios, esses valores mais sólidos na construção com seus filhos, de construir junto com eles. Tanto que quando eles chegam na escola, todo início do ano a gente constrói, enquanto professor, com a nossa turma, as regras em sala de aula. E aí vem a questão do não, de não poder jogar lixo no chão, de não poder botar mochila no espaço do outro. E as crianças, muitas vezes, não sabem lidar com esse não, porque em casa não existe regra. Então, quando chega na escola, que tem essa regra, que tem esse limite, para que ele possa respeitar, porque é uma construção de caráter, né? Há esse conflito do que acontece na escola, do que acontece em casa. Então, aí a necessidade, novamente, da parceria dos pais com a escola, para que a gente possa falar a mesma língua,
Mas, sem dúvida, que a escola é uma extensão da casa, né? Quer dizer, a educação tem que começar dentro da nossa casa, que a escola tem uma preocupação com a escolarização, segundo até o Mário Cortella dizia isso, né? E, assim, eu acho que, mais do que estar vigilante, atento ao que eles estão tendo acesso, acho que está faltando também, talvez, um pouco do nosso tempo, mas com qualidade. Não quantidade de tempo, mas até para você poder perceber o que está passando por trás dessa criança, o que ela está sentindo, né? De que maneira ela está, talvez ali numa brincadeira você consiga perceber, né? Alguma falha, alguma coisa que ela esteja sentindo. Acho que isso também faz parte dessa vigilância que a gente tem que ter, junto às redes sociais, né? Quem são essas crianças? Quem são essas vítimas da baleia azul? Hoje em dia nós temos as redes sociais que são esse bendito desse espelho, esse modelo que você tem que ser não sei como, e aí você tem um número X de seguidores. Então, a criança normal, o adolescente normal, ele não vai se adequar a esse padrão. E aí, se ele não está bem com ele mesmo, se ele não tem aquela coisinha chamada autoestima, que aí os pais entram, que os pais constroem isso muito. Isso é muito construído na infância. É quando você fala a verdade para o seu filho, quando ele é ruim no futebol, você diz para ele, olha, meu filho, você é ruim no futebol mesmo, porque não dá para você dizer para ele, mentir e dizer que você é ótimo no futebol, mas você vai trabalhar com ele onde é que ele é bom. Porque ele tem inúmeras potencialidades. E dizer até para o seu filho, olha, eu também não sou boa nisso, mas mamãe é boa nisso, nisso e nisso. E outra coisa, quem foi que disse que você precisa ser bom nisso para ser quem você é? Esse exercício de autoaceitação da criança é primordial para que ela cresça empoderada. E para que ela saiba que a felicidade, que o autoprazer, que tudo isso está nela mesma, no entorno, na família, e não no consumo. Porque muitas vezes nós não somos nós somos o que nós temos. E aí, nessa época de crise financeira, por exemplo, isso é complicado. De repente a gente sai de um emprego e a criança não sabe lidar com isso, o adolescente não sabe lidar, de repente tem que mudar de escola. Então é esse adolescente que de alguma forma está passando por um momento de crise. E a própria adolescência em si já é um momento de crise, por isso que são vítimas em potencial, entre aspas. Dizem também que eles usaram e usam desse momento do desafio porque talvez se encorajam através desse desafio para cometerem realmente, né, chegar ao desafio final, que é o suicídio, que na verdade já estava incutido nele, na mente dele, sem ter coragem, talvez. Só potencializa, só né? esperando um momento, talvez, aí que chega, né, dentro da casa dele para ele poder realmente cometer. E pensando nessa questão também, a gente, enquanto escola, a gente fica se questionando o que a gente pode fazer com esse adolescente, com essa criança dentro da escola, né, durante um bom tempo, às vezes, muitas vezes, mais tempo do que em casa, porque se ele é um adolescente, às vezes ele tem aula de 7 da manhã às 5 da tarde, tem simulado. Então, a gente pensa muito nessa questão do celular, das redes sociais. O adolescente, ele está com esse celular o tempo inteiro com ele. E aí, na hora do intervalo, na hora que ele tem os momentos dele de lazer na escola, o que ser feito para desapegar um pouco disso? Então, a gente tem muita preocupação, né, em fazer, às vezes, um intervalo, que a gente fala o show do intervalo, onde tem música, onde proporciona para eles uma atividade física diferente, onde vai um grupo ali para poder estimular, para ele desapegar um pouco dessas redes sociais, que às vezes é a única distração que ele tem, e interagir. Estimular essa interação dele com um amigo, que às vezes eles estão ali, mas estão conversando pelo WhatsApp, não tem a coragem de interagir, de dialogar. Então, a gente procura muito isso. Isso é um questionamento nosso, enquanto escola, de estar proporcionando para esse adolescente essa interação. Porque esse adolescente que procura um jogo, ele é mais quieto, né? Ele é mais recatado, ele não tem essa vontade de interagir, então cabe a gente a estimular e trazer ele para perto e mostrar que ele é capaz. De algum jeito, de alguma forma, ele é capaz, ele tem uma habilidade, né? Basta ser desenvolvida e percebida. E é tão bom a gente ser parceiro da escola, né? Eu busco muito a escola enquanto companheiro para a educação dos meus filhos. É claro que eu sei distinguir perfeitamente, né, qual é a educação que tenho que dar dentro da minha casa e qual é a educação que eu posso esperar da escola, mas a coisa do estímulo do esporte na escola é muito importante, como que eles se divertem, e quando você empurra, às vezes precisa só de um empurrãozinho, a mãe não quero ir, a mãe não quero fazer, que saco, aqui não tem nada, me dá o celular, basta falar, não vou te dar, não tem nada para fazer, tem, lógico que tem coisa para fazer, e quando você
espanta, tá ali brincando, conversando com um, conversando com o outro, morrendo de se divertir, não quer mais ir embora, não queria nem ir, e não quer mais ir embora, né? Então, essa coisa de você mudar um pouco a sua perspectiva, mudar um pouco a visão do mundo, deixar... Porque a gente se vence fácil pelo cansaço, até mesmo porque a gente trabalha muito, né? Aquela velha, a gente trabalha muito. Então, chega uma hora que você quer silêncio, você quer um pouquinho de paz. Só que a gente não pode dar mole, não, né? A gente tem que ficar atento cada vez mais a tudo isso. E a gente está falando de redes sociais, boa parte das pessoas tem uma necessidade muito grande de expor informações em redes sociais. E isso faz com que esses mentores, como são chamados, passem a captar informações dessas crianças e adolescentes, e aí essas crianças e adolescentes passem a ser presas fáceis. Mas as presas fáceis é porque elas já estão dando, na verdade, indícios. Porque quem comete então suicídio... essas informações são indícios. Na verdade, quem comete suicídio, a tentativa, né? Quem tem ideação suicida, ela vai deixar pistas. Muitas vezes, nós que não estamos familiarizados com essas pistas. Então, pode ser desde falas... pode ser uma criança que ela está, de repente, ela gostava muito de uma coisa, agora ela não gosta mais. Ela fazia um esporte, ela deixa de fazer. Ela tinha um grupo de amigos, ela não tem mais esse grupo de amigos. Ela passou a se vestir de forma diferenciada. São coisas que os pais têm que estar muito atentos. Hoje em dia, a gente tem questões também ligadas à sexualidade. Então, às vezes, ela está passando por um período de crise, de identificação, ela não sabe ainda quem ela é, e ela se fecha. Então, os pais têm que estar muito alertas e próximos. E é um trabalho difícil, não é fácil, não. Como ela acabou de falar, é um trabalho mesmo. É você estar ali atento para o que está acontecendo ao seu entorno. Mas ele costuma dar sinais, sim. Quando chega na rede social, é porque isso já está na casa, é porque isso já está na escola, isso já está no entorno. A rede social é apenas mais uma porta. E aí eu falo mesmo para as mães, que são minhas amigas, para que são minhas pacientes, eu falo, olha, viu o filho de não sei quem? É porque o filho da gente é fofoqueiro. O filho da gente chega em casa, hoje eu apanho, e fala assim, mãe, não sei quem escreveu isso e isso no Facebook. E eu ligo para a mãe. Ligo mesmo, sem o menor problema, porque a gente está falando de algo que não tem valor, que é a vida humana. Não se tem como dizer quanto que vale uma vida humana. É invalorável. Então, quando se trata de vida humana, muitas vezes eu passo por cima dessas coisas. E eu ligo mesmo e falo, olha, dá uma olhadinha no conteúdo que seu filho escreveu na internet. Eu nunca tive problema com nenhum pai, com nenhuma mãe. E não é fofoca, não, é prevenção. Lógico, é uma questão de alerta, né? Não tem como a gente ficar paz, porque muitas vezes eles, inclusive, não nos aceitam na rede social. E eles têm fake, tem tudo isso. É super comum chegar no consultório, a mãe falar, são várias Nilvia, sabe o que aconteceu? Ela me excluiu. Ou ela tem um fake, eu descobri que ela tem um fake e tal. Não adianta forçar com o adolescente, é complicado. Destrói o fake, ele vai fazer outro fake. Então, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, essa família tem que trabalhar uma forma de acessar esse adolescente. Diálogo. É preciso haver diálogo. Mas esses sinais que você estava falando são sinais de que a criança está entrando num processo de depressão, porque não aparece, de repente, quero me matar, não quero mais viver. Né? Deve existir uma dor que antecede a isso, não? Então, é um processo contínuo. Eu falei de sinais, mas esses sinais eles podem se prolongar. Uma tristeza, eu tirei uma nota mais baixa numa prova, eu estou me relacionando e aquela relação não deu certo, então eu tive aquela focinha lá e aquilo passou. Isso é perfeitamente normal, natural da nossa existência. Agora, uma tristeza prolongada, uma criança que muda o comportamento, isso é perceptível. Um adolescente que muda o comportamento na escola, que era de um jeito. Você tem um filho, você sabe como seu filho é. Aí daqui a pouco seu filho é de uma forma totalmente diferenciada. Esses sintomas eles se tornam mais claros e mais persistentes. Até mesmo as dores, né? Uma dor que nunca existiu, de repente ele começa a sentir uma dor, essa dor nunca passa. Você dá remédio, você leva no médico, né? E a dor não passa, a dor não passa. Eu estava lendo muito que muitas vezes eles manifestam esse vazio, né? Esse sofrimento fisicamente. Então, pode ser uma alergia. Pode ser um quadro intestinal, é muito comum. A criança tem uma dificuldade
E aí ela passa mal naquele dia, e aquilo começa a ficar persistente. Nesse caso, é sempre buscar ajuda especializada. E diálogo dentro de casa. O bate-papo, isso aqui que a gente está tendo é esclarecedor. Eu lido com crianças diariamente e com crianças, por vezes, em vulnerabilidade social, que é um contexto especial que merece um olhar especial. Então, todas essas informações que eu estou captando de vocês, eu não tenho filhos ainda, mas um dia terei, eu já vou aprendendo. E esse bate-papo, esse diálogo que a gente está tendo aqui é muito importante. E ele vai continuar no próximo bloco. Vou pedir para vocês só se segurarem, tá? Vou fazer o suspense. Vocês vão saber no próximo bloco o que Nilvinha ia falar agora. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. Todos somos iguais. Quando vemos a novela ou trocamos o canal, repetimos gestos banais. Na paz da solidão ou na guerra do convívio social. Olha os nossos ideais, nossos sonhos tão reais, nossos planos tão iguais, se resumiram a frases fatais, faladas todo dia durante a propaganda eleitoral. Seja a mudança que você quer pro mundo, mas seja um mundo pras mudanças que você quer. Palavras em vão nada mais são do que o silêncio falado, mas ainda assim eu prefiro assistir a TV a seu lado. Mesmo assim eu prefiro cantar